Quer saber o que rolou no documentário autobiográfico do Charlie Sheen? Quais foram as tretas, as confusões, as revelações? Nós vamos te contar. Você chegou no canal certo. Tá começando mais um episódio de Papo Sem Boteco. Voltamos! E esse é o episódio 80 de Papo Sem Boteco. Para apresentá-lo, temos a presença do Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco. Hoje nós vamos falar, como já demos a informação anterior, do documentário autobiográfico do Charlie Sheen. Então tem a nossa análise, tem tudo que a gente achou, o que a gente não achou, o que foi bom, o que foi ruim. Se você assistiu, fique com a gente. Se você não assistiu, fique com a gente também, que de repente vai te dar vontade de assistir. Vamos junto. E temos a presença do Vitor. Salve, Boteconautas! Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e saudoso Papo Sem Boteco. Fiquem com a gente aí que a gente vai debater um assunto bem legal. Então, tá no ar no Netflix, né? Já está disponível no Netflix faz um tempinho. É esse documentário autobiográfico em duas partes, 1h30 cada parte, totalizando 3 horas de revelações, de entrevista, né? Algumas revelações não tão revelações, porque já eram assuntos conhecidos pela mídia, outras até são novas, nós vamos comentar sobre elas. E vamos começar falando sobre o roteiro de maneira geral. Lelê querendo abrir os trabalhos, o que achou do roteiro, da forma como organizaram, como contar a história do Charlie Sheen, do ser humano Charlie Sheen e depois do ator Charlie Sheen? A Netflix tá se especializando em documentários nesse estilo. Não é o primeiro, já teve outros também que eu assisti que estão sendo bem roteirizados, bem feitos. Eu acho que o roteiro ele consegue traçar a linha do tempo para tu conseguir acompanhar a trajetória, carreira e vida, né, controverso do Charlie Sheen. E ele até divide ali em atos, né? Só problemas, ou tipo, problemas e mais alguma coisa, ou só problemas, enfim, tem alguns atos ali que ele fala ali no início. Então, acho que eles conseguem mostrar bem a linha do tempo, e como tu comentou, Nado, 3 horas de documentário não se torna cansativo. Então, é um roteiro assim que acaba te prendendo na história do que tu conhece, do que tu viveu, do que tu acompanhou, e do que tu não sabe ainda por trás das câmeras, do que coisas novas que tu acaba descobrindo. Então, acho que foi bem roteirizado, é bem organizado, é bem estruturado, para tu conseguir acompanhar e tu não te perder dentro da história ali. Eu assino com o Lelê. Bem roteirizado, bem feito, né? Bem legal de assistir. Não fica maçante, é quase um endgame, né? De 3 horas. Mas é gostoso, é legal, te prende. Tem muita informação, muita coisa que é extremamente relevante. Tem muita coisa engraçada ali que tu ri, enfim, da maneira como é contado. Então, eu acho que a Netflix mandou muito bem ali na maneira como produziu, como fez. Ficou bem legal. Eu acho que ficou bem bom. Eu acho que ele consegue pegar uma história que é bem complicada, né? A gente fala em altos e baixos, mas eu acho que ela tem mais baixos do que altos, né? O Charlie Sheen fez muita cagada na vida dele, e isso mostra claramente nesse ponto. O documentário não é chapa branca. Inclusive, logo na abertura para os entrevistadores, ele fala que está disposto a falar tudo, que não tem assunto proibido, que o que eles quiserem perguntar, manda que ele ia responder. E eu acho que eles conseguem intercalar ali a entrevista com os depoimentos daqueles amigos e familiares que decidiram participar, com cenas de séries e filmes que ele fez, de uma forma que fica leve. Essa história que é pesada, que é complicada, que tem um monte de situação tensa, eles conseguem deixar um pouco mais leve. Tem alguns momentos até que é engraçados as transições que eles fazem. Ele fala de uma determinada coisa que aconteceu, eles botam uma cena de um filme dele que correlaciona com aquilo, né? Então, acho que foi bem pensado, foi bem bolado. Os caras gastaram um bom tempo pensando em como fazer, encatando imagens de produções antigas dele. O pessoal da edição ali deve ter tido um trabalhinho considerável que eu acho que valeu a pena. Acho que ficou legal de ver. Nós já falamos brevemente em outros episódios sobre documentários, mas que eu e o Lelê, que já temos cabelo branco, a gente é de uma época que a gente só via documentário no colégio, a gente não via documentário em casa, né? E eram umas coisas, às vezes, na maioria das vezes, era maçante, não era nem didático. Narrativo, pesado. Sim! O animal na selva está caçando a sua presa. Agora o leão vai. Sabe? Umas coisas assim. Era tudo o Animal Planet da vida. Ou assim, coisas sabe? de história. E aqui as ruínas de Pompeia. Eu gosto de história. Mas hoje em dia a gente tem documentários muito mais dinâmicos, muito mais interessantes, muito melhor roteirizados, muito melhor narrados, né? Não, o documentário biográfico eu acho que é uma coisa mais moderna, né?
Alguns são muito bem feitos, inclusive os que não são com o artista ainda vivo, né? Vou Sim. citar brevemente aqui o do Robbie Williams. O documentário do Robbie Williams é lindíssimo, é muito Pá, bonito, não contando a vi. vida dele, né? Tá na HBO. Tá, boa. Né, tá lá disponível na HBO. O Billy Crystal fala dele e tal. Enfim, não é um assunto daqui de hoje, não vamos fugir ao tema. Mas é só para dar uma dica para você, Boteconauta, também, né? Então, isso é uma coisa nova, né? Como o Nado falava e tal. No passado era só documentário assim, Chato. tarde, Chato. assim, sabe? Exato, chato, pesado, maçante. Então, esse documentário ele consegue trazer uma leveza e fazer umas piadas, entendeu? Encaixar com umas piadas, com uma história como tu colocou, né? Então, bem bom assim. Vale a pena assistir. E aí, entrando no tópico participações de amigos e familiares. Vamos agora deixar o Vitor começar. Tava legal, não tava legal? Faltou alguém? Teve algum que te surpreendeu? Não, eu acho que dos que participam, eu acho que tava legal. Eu acho que era extremamente importante ouvir a fala de alguém que contracenou com ele nos últimos anos de carreira ali. Eu não me lembro o nome daquele ator ali, mas que é o Alan Harper. É o John Cryer, é. Eu adoro John ele, acho um Cryer. cara bem legal. E ele traz algumas questões bem importantes sobre a vida dele e como a vida do Charlie impactava na dele, e quanto isso era importante e ruim ao mesmo tempo, né? Então eu acho que ele é uma peça-chave. Eu acho que Uhum. a participação das ex-esposas também ali é assim, ó, Coragem. exato, sabe? Então, tipo assim, cara, pra mim a participação, eu acho que conseguiram pegar pessoas extremamente influentes, né, da vida dele, que a gente também tem conhecimento ali de algumas, eu conheci algumas ali, outras eu não lembrava, enfim, né, a questão dos filhos também, né, que também participa, eu acho isso interessante, né, então, para mim foi bem escolhido as pessoas que participaram, né, desse documentário, então para mim ficou bem legal, sim, bem legal mesmo. Deixa eu falar de duas surpresas, de duas pessoas ali que participam, que é ultra surpreendente. Uma é o Champagne, Ah, que eu era também muito acho. amigo dele e tal. A gente sabe que aquela turma ali meio que cresceu junto. O documentário do Val Kilmer mostra um pouco isso. O Val Kilmer, o documentário Val, que também é muito Eu bonito, que vale a vi pena. no Amazon. Esse é Muito do bom. Amazon Prime. O Val é bonita a história do Val Kilmer. Que ele era amigo do Kevin Bacon, ele era amigo daquela gurizada toda ali, nova e tal, eles eram tudo amigos ali, né? O Champagne era amigo do Charlie Sheen ali, então tinha uma galera que se juntava. Então o Champagne falando dele assim, sabe? Como amigo, o Champagne tá velho, inclusive, surpreende, entendeu? O outro que surpreende é o cara que era o traficante dele falar Bah, abertamente ali e tal. Eu era o traficante dele, tipo assim, eu trazia os bagulho pra ele, e às vezes eu achava que ele exagerava, tipo, porra, e não só imagina. esse cara ficou famoso e hoje é um cara rico, porque ganhou Sim. muito dinheiro nas costas do Charlie, né? Do Charlie com a questão da droga. E, tipo assim, vive uma vida de boa. Porque pelo que parece, ele não tá mais envolvido com isso daí, coisa. Então, tipo, tá ali, dando entrevista de boa. Claro que eu não sei, né? O que se acontece nos bastidores. Mas, pelo que se retrata na série, dá a entender que, cara, Chegou, falou ali, bem. ó, tem até um prêmio que ele me deu aqui, ó. Isso aqui foi um Aham. prêmio que ele ganhou, Exatamente. que ele me entregou, O tá aqui troféu comigo, ali. entendeu? Mostrou ali, sabe? Então isso é uma surpresa. E aí eu vou falar das ausências, eu vou falar de uma e vou deixar tu falar da outra, cara. Eu acho que o Martin Sheen podia ter falado. É. Se tinha alguém que podia falar, era o pai, Mas entendeu? Eu acho que que ele foi se procurado, ele né? abriu. Mas, Oi, Vitor? mas fala que ele foi procurado e não quis, ele e o irmão. Foi procurado e não quis ir. Eu acho que sim, se o Charlie, que é o cara assim que, tipo, vamos lá. Talvez com o documentário tá tentando voltar aos holofotes, talvez com o documentário tá tentando trazer uma atenção para ele, talvez com o documentário tá tentando ganhar um dinheiro, não sabemos, entendeu? Porque essas Sim. coisas de reprise, essas reprises que passam da série a vida toda ali nos canais de TV por assinatura, isso aí é óbvio que rola uns pila que o cara continua ganhando a vida toda, entendeu? Eles Então o cara chamam não. de residuals, né? No caso, ganhos É, residuais. exato. Então o cara não vai pro buraco assim do nada, depois de ter feito tanto sucesso quanto ele fez, né? E poderia ter feito bem mais. O Martin poderia. Se ele decidiu, se o Charlie decidiu abrir o coração, então, tipo assim, só para concluir o raciocínio que eu tava antes. Então, tu não sabe se no fim do dia a vontade dele fazer o documentário também é ganhar dinheiro ou ganhar fama, ou tentar voltar à fama. Não sabe. Ou se de repente, tipo assim, procuraram ele, cara, a gente podia falar disso aqui, o que tu acha? Tá, beleza, vou abrir meu coração. O pai dele poderia ter feito mesmo. Entendeu? Se tinha alguém bom para falar, era o pai dele. Então, é uma pena ele não ter decidido falar, talvez por N motivos, a gente não sabe, nunca vai saber, talvez, entendeu? Mas teria sido interessante pegar a perspectiva, assim, do cara que, tipo, carregou, levou, né, de reabilitação, de lá pra cá. Tu consegue perceber que, tipo,
ele tinha esse negócio com o pai, entendeu? Embora toda a família é de artistas, né? Os que conhecidos, o Emílio Esteves, o pai e o filho, né? O Charlie. Então, quer dizer, dá claro ali que eles seguiam os passos do pai, mas eu acho que o Charlie mais ainda, porque, puxa, o pai dele foi o principal lá no Apocalipse Now. Foi um dos primeiros filmes de guerra, assim, a mostrar a guerra nua e crua. E ele vai ser um dos principais ali no Platoon, que Uhum. também é um filme que mostra uma verdade nua e crua ali da guerra do Vietnã, sabe? Então tu vê que tem essa comparação, que ele sempre, de alguma forma, ele tava à sombra do pai dele. Sim. Então, teria sido legal o pai trazer essa informação junto, sabe? Eu acho que ele pode ter pensado. Talvez ele não tenha concordado com a postura do Charlie. Não, mas que tu vai fazer isso? Só para ganhar dinheiro, vai te expor ainda mais. Não faz isso, guri. Ele, não, vou fazer. Então, talvez ali possa ter tido uma discordância que levou ao Martin Sheen a rejeitar o convite para falar. Pode ser que ele tenha pensado, eu não tenho nada para acrescentar, se eu for falar, eu só vou enterrar o Charlie ainda mais, então prefiro ficar quieto, quem não ajuda não atrapalha. Né? Tem vários cenários possíveis, né? Mas com certeza eu também, assim, eu falei para ele, senti falta, seria bom, né? Ou a participação do irmão. O irmão para mim ficou claro que sempre teve uma disputa, sempre teve uma certa rixa. Inclusive, acho que a única pergunta que eu me lembro agora que o Charlie fugiu de responder, saiu pela tangente dos entrevistadores, foi justamente sobre o Platoon, que ele explica que estavam montando a produção e originalmente o Emílio ia ser o protagonista. Aí, por motivos diversos, a produção teve que ser adiada. E quando é retomada, isso é praticamente um ano depois, o Emílio estava comprometido com outros projetos, não pôde mais participar, e aí direção e casting procuraram o Charlie Sheen, né? E Se aí eu não ele. estou enganado, já era o Mighty Ducks É, que ele estava empenhado. aquele dos E São foi o Campeões maior do sucesso Rock. deles ali, É, né? é. Isso, E aí falaram, os pergunta, Top tá, e tu Copeiros. tu não procurou teu irmão, tu não falou com ele, não deu uma explicação, não. E aí ele, era pra ser assim, é o jeito que as coisas são, ele dá uma resposta ali meio genérica, dá uma risadinha, eles até falam, essa tua risadinha aí, o que isso quer dizer? Não, não é nada, era como as coisas tinham que ser, sabe? Eu acho que foi a única pergunta que ele realmente não respondeu diretamente aos entrevistadores. Teve outros até, eu acho que bem mais cabeludas que ele foi, falou e tudo certo. Essa ele fugiu. Então deve ter ali uma cicatriz familiar feia que ainda não está completamente curada. Deve ter um assunto ali bem complicado para ele. E no mais, sobre as esposas, como o Vitor falou, às vezes esposas, né? Aparece duas. A Broke, não me lembro o sobrenome, e a Denise Richards. Pô, a Denise Richards foi Bond Girl, né? Era uma moça super bonita. Eu não lembrava que ela tinha participado em Two and a Half Men, né? Inclusive tem um episódio lá que tinha a filhinha da Isso. personagem que ela fazia, Primeira era filha temporada. deles, era a filha mais velha do Charlie Sheen, né? Dos filhos, ele tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Dois aceitaram participar. Inclusive a moça fala que no início da vida era bem complicado, não tinha contato com ele, que foram se reconectar de poucos anos para cá, mas que desde que houve essa reconexão e ele está tentando se manter sóbrio, enfim, longe do álcool, longe dos entorpecentes, estão conseguindo manter uma boa relação, que ela procura ele para pedir conselhos e conversar sobre diferentes coisas da vida, enfim, ela não é mais adolescente, mas enfim, de um jovem adulto, né? Então, as participações legais lá, tem o melhor amigo, o Sean Penn, como o Leandro já falou, o Chris Tucker, o John Cryer fala bastante. Eu achei interessante que o John Cryer realmente, ele fala logo no início que, não tô aqui nem para levantar ele, nem para enterrar, eu tô aqui para falar o que aconteceu. E eu acho que ele conseguiu manter essa postura na maior parte das falas dele, sabe? Não foi lá para detonar e não foi lá para dizer, não, esqueçam tudo, ele é um very nice guy. Não, ele foi lá, aconteceu isso, as coisas que vocês foram X, Y e Z. Achei interessante a participação dele. Sabe que vocês estavam falando, né? Vocês devem conhecer o Charlie Sheen de outras produções, enfim, porque são mais velhos do que eu. Mas eu conheço ele só do Two and a Half Men, né? Então, eu nem sabia. E para mim a série se torna extremamente interessante, né? O documentário, enfim, porque eu pude conhecer outras produções que ele fez. Isso é E, legal. e descobriu que eu já. Assim, ó, pra mim, independente da vida pessoal dele, que é extremamente conturbada, e né, a gente. E o próprio documentário retrata isso, quão foi conturbada, com drogas, né? Enfim, ilícitos todos que tu possa imaginar, álcool e tudo por aí fora. Como um ator, eu já achava ele sensacional no Ele é Two and um a Half. baita ator.
Eu achava ele extremamente engraçado no Two and a Half Men. E eu não conseguia linkar, né, ele fazendo outro tipo de coisa. Porque eu só tinha assistido Two and a Half Men. E ele aparece no The Big Bang Theory também num episódio lá muito legal. Mas enfim, pra mim era isso. Quando eu assisto o Ah, documentário, quando eu assisto o documentário, eu enxergo e eles fazem ali flashes da carreira dele. Primeiro, um cara extremamente muito bonito, né? Tanto que ele foi cotado para uns papéis assim que eram que a beleza Galã, contava né? ao galã, exato, né? E, e muito bom. E aí, cara, esse que nem o Lele falou ali do Platoon, de outros filmes que ele fez. Cara, eu fiquei assim, tipo, porra, ele é bom, velho. Ele é ele tem uma carreira consolidada. ele não é bom só pra fazer o humor, porque o Two and a Half Men é um humor, literalmente é um humor. E o Two and a Half Men, pra mim, é uma sacada, falando especificamente dessa parte que pra mim é muito legal, é como retrata muito da vida dele, né? Muito. Cara, ficou assim, ó, escrachado, que é bem a vida dele, assim. Não, aquilo ali foi maravilhoso, a revelação do criador, do Chuck Lorre, que ele diz, vai apresentar o projeto da série pro chefe dele lá, pros executivos na Warner, e diz, esse personagem aqui é um bom moço, é um cara legal, ótimo coração, mas acontece um monte de M na vida dele, Uhum. coitado, e tem esse outro aqui que é um tipo, é um cara, é um bom vivan, é um playboy, tipo Charlie Sheen. E aí o cara vira pra ele, será que conseguimos trazer o Charlie Sheen? Eu, Cara, muito porra, massa. cara, Então, assim, sensacional, tipo essa história de bastidores, de como se criou, né? pra mim ter assistido, assim, esse documentário, me abriu, assim, ó, muita coisa. Não, com certeza ele ganhou uma grana federal com o documentário, né, pela Netflix. E que nem eu disse o Lelê, a Netflix está se especializando nisso, né, de fazer documentários, né, de jogadores, atores, atrizes, enfim, né. Tem um outro já na Netflix para assistir que é do Ed Murphy, que eu quero assistir. Bah, boa. Bah, não sabia. E fica a dica aí pro Teconato, ó, já tem do Ed Murphy na Netflix para assistir um documentário. Não sei o contexto, mas fica a dica. E, bom, enfim, e aí poder assistir ali e pegar todo esse conhecimento da vida dele. Eu sabia, né, porque depois de adulto, que ele tinha problemas bem sérios, né, de álcool, Isso. drogas. Isso eu descobri, e na época eu lembro quando eu descobri, eu ficava chateado, dizia, bah, o cara é trilegal, e bato vê, né. Só que, claro, eu não conhecia a história dele toda, né. E o documentário, ele é nu e cru, assim, ele mostra literalmente como é que era festa, droga. Em alguns momentos é chocante, em outros momentos é esclarecedor, em outros momentos tu dá É risada, triste. então é triste, tem de tudo. Eu acho que é um documentário tão claro e ele tava de coração tão aberto que é exatamente isso. É um turbilhão de coisas, de emoções ali que tu sente assistindo e por isso que, cara, é pra mim muito bom, assim, poder ter visto isso. E poder ter visto ele de novo, assim, cara, tá velho, né? Pô, tá com... não me Ele lembro. nem tá tão velho assim, mas tu vê que toda aquela farra, 60 e todas poucos. aquelas festas, todos os entorpecentes, tudo que É, ele consumiu, estão do cobrando Johnny. preço. Uma hora a É, conta com vem. certeza. Aliás, ele mesmo fala que deve ter consumido tanta coisa que não era mais para ele estar vivo, que é um milagre ele estar vivo. É. Eu vou dizer, cara, como é que esse cara não teve uma overdose, assim, ó, no decorrer da vida? É porque não era É pra ser, velho. impressionante. Sessenta. Porque ele mesmo, né, fala que consumia Sim, coisa na a minha festa. biologia é diferente, é a única explicação para continuar vivo. É. Cara, só pode ser, velho. Não tem outra explicação. Porque ele mesmo esclarece, cara, não era pouco. O próprio traficante dele ali na série fala que, né, não, já teve que juntar ele, imagina. E, cara, é muito louco, assim. O traficante dele dá um relato em algum momento que dizia assim, cara, pelo que ele usava, se eu fizesse a mesma coisa, eu ficava uma semana apagado. Ele usava e no outro dia ele queria mais. Pois Então, É, é. assim, era impressionante, sabe? Então, com essa história toda de tanta coisa que ele consumiu e não cantou pra subir ainda, né? Ele resistiu. Quando o mundo acabar e a bomba atômica estourar, só vai sobrar no mundo as baratas, o Charlie Sheen e o Keith Richards. É o que vai boa. sobrar no mundo, né? Então, eu vou ficar abraçado ali. O Keith Richards é outro que Sim, tá fazendo hora impressionante. extra aí, né? Mas enfim, tomara que faça por mais um tempo. Enfim. O Vitor falou sobre carreira. Pra mim, o Charlie Sheen sempre foi aquele cara do Top Ases muito Gun loucos. e Ases Muito Loucos. E acho que teve o 1, 2 e o 3. O 1 e o Acho que 2 eu não. tenho certeza, não lembro se teve o 3.
Que é uma paródia do Rambo, do Top Gun, dos filmes de ação ali dos anos 90, paródia mesmo. Sim, ele tem um pouco de Rambo, ele tem um pouco de Top Gun, ele tem um pouco de tudo. Aquelas E comédia é comédia, pastelão dos assim, anos raiz e 80, tal. início E dos é 90, muito bom. pastelão. Mas o Charlie Sheen, ele é um cara que teria uma carreira suficiente assim para fazer outros trabalhos, porque no Platão ele tá muito bom. Me surpreendeu ali sobre carreira, saber que ele foi cotado Sim, pro Karate Kid. E Ele foi cotado pro Ralph cara, Macchio. imagina, não teria sido o Ralph Macchio, imagina, teria sido ele o Karate Kid, sabe? Tipo, E não foi porque ele não estava afim de fazer o treinamento. Ah, eu não quero aprender karatê. exatamente, o Macchio Bah. deve uma carreira ao Charlie Sheen, né? E aí ele faz o Platoon e faz super bem o filme, sabe? Tem um filme lá do B, é um filme independente, que é Behind the Green Door. Não lembro. Eu não lembro como é que é o nome em português e tal. É um filme bem independente, tá? E ele faz um papel de irmão com o irmão dele, com o Emílio Esteves. Os dois estão contracenando do filme. E os dois são donos de uma boate de striptease, e aí depois viram um cinema pornô, enfim. É um filme bem lá do B, assim, sabe? Cara, é um drama e tu vê uma boa atuação dos dois como irmãos. Inclusive, e ele faz um cara que era meio louco, assim, meio drogado, faz quase um papel autobiográfico dele. Então foi os outros momentos assim que ele teve altos e baixos, como vários atores de Hollywood a gente vê, eu acho que dá pra gente citar muito bem aqui o Robert Downey Jr., e teve um alto muito alto ali nos anos 90, quando ele é indicado ao Oscar e não ganha pelo Chaplin. E aí depois tem uma queda ali também com álcool, com Sim, drogas, sim. estando preso, e aí faz esse grande retorno na Marvel e esse ator amado e condecorado e premiado com o Oscar, inclusive. Então eu acho que ele também teria o direito e ele também teria capacidade para fazer um retorno e não precisava ser numa série de comédia, podia ser até em outros trabalhos. Por isso que eu deixei aqui em aberto ali sobre esse documentário do Charlie Sheen, que também não tem um dedinho disso, entendeu? De alguma chance de talvez alguém olhar e ele talvez ter uma chance de no final, assim, né, de carreira, dizer, não, eu consegui terminar por cima, assim, sabe? Subi e desci várias vezes, mas consigo terminar de uma forma bacana, assim, por cima. e não só, até porque a série, o documentário, enfim, mostra, cara, que ele gastou, ele torrou, ele perdeu muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. O que ele ganhou de grana, ele perdeu, velho. Tanto que hoje, assim, tá, ele tem grana, ok, e tudo, mas não nem se compara, talvez, com o que ele poderia ter se não tivesse, né, tirado tudo em festa, em cachaça, droga, enfim. Então, também daqui a pouco pode ser que ele dos guris ali, uma maneira dele pegar uma grana, se reerguer, tentar dar essa volta final por cima. Ele tá mais próximo dos filhos, ele disse que quer estar mais próximo dos filhos, que pra ele é importante, né? Eu acho que tá tudo certo. Até então, ali, pelo que eu vejo, ele é um cara que fez Sim. mal pra ele mesmo, entendeu? Ele não fazia mal pros outros até então. Ele fazia mal Um pra pouco ele fez para os mesmo. outros, para as E esposas, para os filhos, mas o principal foi para ele claro, mesmo. claro, você tem e hoje é um cara que tenta talvez dar a volta por cima ali, que nem diz o Lelê, fazer um filme aí daqui a pouco, que possa, né, trazer ele para um holofote assim, de uma maneira positiva, sabe? Tipo, que é um cara que tem Eu condições. fiquei com a impressão, Tem que ver. que ele tá assim numa trajetória de recuperação, né, de tentar realmente se entrar nos eixos e não sair mais. Manter-se sóbrio. Tanto que ele já tá, né, há 6 anos, eu acho, uma coisa assim que ele já tá. Ele Uma falou. coisa assim, há bastante tempo. Então é um cara que viveu, né? Viveu essa vida, né, ruim, né? Que isso é uma vida ruim, a gente sabe. E porque a gente vê, né, o quanto faz mal. Então é um cara que viveu isso lá. E, cara, hoje tá tentando se aproximar dos filhos, viver perto dos filhos, talvez resgatar aquele tempo que ele perdeu. A gente sabe que não se resgata o tempo perdido, né? Mas pelo menos tu faz daquele momento em diante coisas novas. E, cara, ele é um baita de um ator, ele sabe muito. E, como eu digo, eu olho pra ele, eu acho ele engraçado só de olhar. Ele não precisa nem falar. Ele é um cara que eu acho engraçado assim, é só de olhar. Ele tem umas expressões muito boas assim. Ele me lembra muito aquele ator que pra mim é, o dia que se for falar dele, é o do Mr. Ah, o Bean. Howard Cara, Atkinson. o, cara o não precisa Ron falar pra ser Atkinson. engraçado. Então o Charlie tem essa questão. Como eu digo, eu conheço ele pelo Tio da Hoffman,
né? Então, pra Eles mim, contracenam, inclusive, num dos Top Gun e É Asas Muito verdade. Loucos, no 2, se eu não tô enganado. Porque o Rowan Atkinson era o marido original da Ramada e ele vai Isso. salvar ele lá num presídio. Eles É contracenam nesse verdade, eu tinha filme. Ele esquecido. tá nesse filme. Bem colocado, Vitor. Se tu tiver a oportunidade, Vitor, eu acho que deve ter algum catálogo de algum streaming. Assiste esses 2 filmes, tá? O Top Gun e Asas Muito Loucos com ele. Tu vai gostar. É Tu vai dar comédia, bastante é não risada. comédia, é um estilo que acredito. não se Tu faz gostando? mais hoje em dia. Aquelas comédias assim que a gente tem saudade, Não estilo se faz Loucademia de mais hoje. Polícia. É E, bah! Sim, sim, sim. Acredito. Deve ser bom, deve ser bom. Porque ele é um cara bom, né? Ele tem nuances de ele vai na comédia, como ele vai em outro tema, e, enfim, cara, eu sou fã dele, velho. Na real, eu sou fã dele. E eu acho que ele é um cara tão bom que ele consegue alavancar os que estão ao Uhum, redor dele. Entende? Tanto que eu acho que o Two and a Half Men é uma série tão boa que os outros personagens que compõem a série são tão bons dentro daquela série. Falo muito especificamente dessa série, porque é o que eu acompanhei mais do trabalho dele. Né? Então eu acho que isso tem muito a ver com ele. Que ele é tão bom que ele consegue fazer com que todos sejam bons e a série seja boa, enfim. Tanto que no momento em que ele sai e entra Aston o. Kutcher. Exatamente. Ashton Eu Kutcher. assisti, tá? Não é ruim, mas não é a mesma coisa. Sabe aquela Eu coisa assim? tentei Não é assistir, achei ruim, bem mas ruim. não é a mesma coisa. Eu acho que tu deixa uma ponta bem importante, Vitor. Tipo assim, ele ajudar, ele alavancar as pessoas. O John Cryer é um bom É, ator. Ele tem uma passagem ali eu não sei se é no Smallville ou se não é na outra série derivada do Isso. Smallville que ele É. faz um é Lex na Luthor. outra, é. Cara, Ele é o Lex Luthor, Ele é um, cara. Uhum. ele é um baita Lex Luthor, cara. É, Ele é um baita Lex Luthor. Tomara que o Ah, James Gunn aproveite ele, talvez, em algum mundo paralelo ali, em algum multiverso, e bote ele não, ele é junto ali bom, ele com é bom. o outro. Ele é um baita Lex Não, ele é Luthor, sabe? bom. Tipo, então mostra como ele é um ator versátil. E eu queria só falar rapidamente de um trecho da série, que foi a primeira ou a segunda reabilitação que ele saiu, e ele foi participar de um programa lá que era 2 contra 1. Foi uhum. ele e o pai dele contra o Michael Jordan. Ah, eu Entendeu? vi E, isso tipo aí. assim, várias pessoas tentaram e tem vários que não conseguiram ganhar, que é dois. A ideia por trás é 2 amadores contra um profissional, Isso. né? E foi ele e o pai dele contra o Michael Jordan. E eles ganham do Michael Jordan. Que, tipo assim, cara, aquilo ali, meu, é quase impossível. Eles fazem um feito Não, é quase muito massa impossível ali aquilo ali. mesmo, 2 contra o Michael Jordan, entendeu? Então, assim, ali ele teve a chance várias vezes, então ele teve várias chances na vida de, tipo assim, ó, bah, fui mal, daqui eu consigo me reerguer. E caiu de novo. Então, acho que essa última fase da vida dele é tipo assim, ó, é a última tenteada, é a última erguida. Bah, daqui eu não posso cair mais. Eu já fiz muita cagada, então É. daqui tem que ser pra cima, entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre revelações. Lele, achou que teve boas revelações, nem tanto? Tudo a gente já sabia, já tinha sido coberto pela mídia? Ou teve informação nova, teve informação bombástica? Aqui no Papo Sem Boteco a gente usa muito o termo chapa branca, né? Tipo assim, a série é chapa branca, ou ela não fala muito, ou ela toca nos assuntos que deveria. E eu acho que o documentário não é chapa branca, ele não esconde. Eu acho que ele revela tudo que tem que revelar. Eu sabia de muitas histórias, a gente acompanhou bastante ali, né, nos anos 2000. Então, tipo assim, se acompanhou muita coisa sobre ele e parte do que se acompanhava, ele acabou, tipo assim, juntando as peças do quebra-cabeça. Então, acho que juntou bem o que faltava saber da história, mas em matéria, tipo assim, ó, cara, eu não sabia disso, da vida dele. Eu, particularmente, não teve muito, exceto essas partes da carreira, que ele poderia ter feito papel aqui, papel acolá, tipo assim, do despertar dele de carreira ter sido no Uhum. Curtindo a Vida Doidado. Uns 3, 4 Aquela minutos. pequena passagem dele ali, tipo assim, de 3, 4 minutos do Curtindo a Vida Doidado, foi que, tipo assim, ó, alavancou ele, sabe? Então essas revelações, assim, essas nuances, esses detalhes, assim, foram revelações que eu achei interessante. Mais da carreira, mais da vida, mas não das tretas, dizendo mais assim, sabe? Bah, eu também não, olhando assim, não vi nada que me surpreendeu. Ele, por ser uma estrela de Hollywood, né? E lá a gente sabe que tem milhares de paparazzi e coisas, os caras andam sempre na volta e fotógrafo e coisa. E ele nunca deu muita bola também, ele acabava, né, fazendo e mostrava que fazia, e era preso e era pego, e enfim, e clínica de reabilitação, e não sei o que, não sei o que. Então, muito se sabia já, né, se sabe.
Então, eu acho que o mais legal não era nem sobre revelações ou surpresas. Eu acho que a maior surpresa é ele de coração aberto falando sobre isso. Eu acompanho vocês na parte assim sobre dar mais detalhes. Por exemplo, a gente sabia de algumas tretas que foram parar em tribunais, de problemas com substâncias ilícitas e reabilitações. Então, ele dá algumas informações extras dentro de uma história geral que a gente já sabia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu quase tive uma overdose. Ou sobre as brigas os relacionamentos conturbados com as agora ex-esposas, né? Com a Denise Richards, com a Brooke, com outras. Né? Mas assim, para mim teve uma revelação, mesma coisa que eu achei surpreendente. Ele falou de forma de peito aberto, assim, sobre a questão do apetite sexual exacerbado e descontrolado que ele tinha e pagava mulheres, enfim, e perdeu muito dinheiro nessa história por pagar toda hora e por mulheres que chantagearam ele, e aí ele pagou pelo silêncio, não por serviços. Mas principalmente daí quando uma hora que ele fala que ele assume ter tido experiências homossexuais. Essa informação eu não conhecia, eu não sei se ela já era pública, eu acho que para mim foi a revelação mais surpreendente do documentário. Também não sei se eu lembro ou sabia sobre. Mas tem uma outra coisa que pra mim é interessante, é ver às vezes mulheres falando dele e de uma maneira que até parece ser do tipo assim, cara, eu voltaria, eu gosto A dele, Denise, sabe? Isso é mais pra mim revelador, assim, porque, cara, depois de tudo que ele fez e tudo que, né, ele aprontou, ainda elas terem isso do tipo assim, tem umas que chora até falando dele, enfim, do relacionamento. a Denise diz com Cara, todas as letras, eu ainda amo ele. Claro, não tem mais é como ter um muito louco, relacionamento de velho. marido e mulher por causa de tudo que já aconteceu. É irremediável, mas tipo assim, ainda tem um carinho, tem uma preocupação, né? É muito louco, assim, ó. Isso aí, isso sim, talvez tenha me pego assim de revelação. Não sobre o que ele fez ou fazia, mas essa parte assim das ex-mulheres, ele da ex-mulher em específico, cara, aquilo ali pra mim é do tipo, uau, pra te ver como tem questões que a gente não sabe e nunca vai saber, né? E outra, né? Porque a primeira esposa da Denise Richards teve 2 filhas com ele, e aí depois eles separam, daí ele casa com a outra moça, daí tem um casal de gêmeos, 2 meninos. Casal não, desculpa, tem mais 2 filhos, 2 meninos, né? Gêmeos. E aí a moça também tinha, ela estava falando que ainda tem, ainda está no processo de reabilitação, também problema com vícios, com álcool, substâncias, e que teve um momento da vida que nenhum dos dois conseguia cuidar desses meninos, e a Denise Richards, que não era mãe, nada, só, né, porque eram meio irmãos das filhas dela, ela assume a guarda desses meninos por um tempo, não ficou revelado se foi por 1 ano, 2, 3, mas enfim, mas ela assumiu a guarda deles por um tempo, cuidou, alimentou, educou, deu amor, carinho. Pô, cara, isso aí é de tirar o chapéu pra essa mulher, cara. Uhum. Sim, sem sombra de dúvida, é de tirar o chapéu. Não, eu acho que revelação também, só para finalizar, faltava saber os detalhes do porquê que ele deixou o Two and a Half Men, que, tipo assim, foi a galinha dos ovos de ouro dele, né? É verdade. E ficou claro ali que foi, né, chegar bêbado para trabalhar, chegar, tipo, virado, né, sobre efeitos de substâncias, e, cara, ter conseguido a É. façanha de brigar com o Chuck Lorre. E o que faltou? O que vocês gostariam de ter visto mais que não viram nesse documentário em 2 partes? Talvez eu gostaria de ter visto mais sobre o Two and a Half Men, porque é o que eu conheço, né? Não que eu não tenha, como eu falei, não que eu não tenha achado super interessante conhecer a história dele e tudo mais, né? Mas talvez eu quisesse ver um pouco mais sobre o Two and a Half Men, sobre como que era, como que, enfim, sei lá, outras curiosidades, talvez outros atores que participaram da série falando sobre a Isso, né? série, né? Talvez isso poderia, assim, sabe? Mas é aquilo, né? Eram 2 capítulos de 1 hora e meia, tu tem muito assunto pra falar de uma Sim. vida inteira do cara. Eles poderiam falar um pouco também mais sobre as pessoas que o cercavam pra usar as coisas. Como uma surpresa, acho que agora eu me lembrei, é sobre o Nicolas Aham. Cage, cara. Isso pra mim é uma surpresa da quantidade de droga que ele usava também, usavam juntos e tal. E não foi uma boa amizade naquele momento. Tu vê, é um cara que, tipo assim, eu adoro também, pô, Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage pra mim entendeu? E aí, isso talvez tenha sido uma surpresa, sabe? Também, junto com a questão das esposas ali, eu acho que o Nicolas Cage ser um Puxava cara ele pra baixo, que né? fazia esse motivo, puxava, isso aí me surpreendeu, sim, um pouco. Então,
Eu acho que talvez gostaria de ter visto isso um pouco mais, assim, outras pessoas, porque a gente sabe que tinha, sabe? As festas que ele conta, que davam e tal, né? Enfim, claro que tu não vai entregar todo mundo, né? Não dá, mas talvez Eu seria comentava legal. com os guris antes da gente iniciar a gravação, eu senti falta de falar um pouquinho mais da vida dele pós Two and a Half Men, que ele fez uma outra série que chamava Anger Management, né, que é controle da raiva, né, traduzindo, e também tinha então, já um aspecto meio também autobiográfico. Teve 2 ou 3 temporadas só, não deu muito certo, porque de novo ele fez merda, de novo teve que ir para reabilitação, de novo de uma hora para outra chutou o pau da barraca e mandou todo mundo para PQP. Então, eu acho o que aconteceu com a carreira dele depois disso, né? Essa queda, eu acho que esses pontos para mim poderiam ter sido um pouquinho melhor explicados. Eu acho que o que faltou foi o pai. Eu acho que a participação ali do Martin Sheen ali teria adicionado bastante informação. Talvez não informação, mas talvez assim, botar no contraponto, entende? Botar no contraponto ali de quem por um bom tempo carregou ele nas costas, sabe? E lutou e batalhou por ele e tal, né? Fez o papel de pai. Entendeu? Ou fosse ali dizer, parte disso é culpa minha, porque quando eu tinha que te dizer pai, eu tava trabalhando, eu tava viajando, eu tava assim, eu tava colar. Ele conta ali histórias de como eles viajaram, né, com o pai dele durante as gravações do próprio Apocalipse Sinal e gravações de outros filmes que eles estavam, tava no lugar tal, na locação tal, e meu pai tava gravando. Um baita documentário, muito recomendado, assim, selo de aprovação, Papo Sem Boteco. Eu acho que em matéria de documentários, assim, eu acho que deixo um 8,5, sabe? Eu acho que só essa, como eu comentei, a falta ali desses dois personagens e uma ou outra ali, pergunta que até tu mencionou bem, nada ali que ele saiu pela tangente ali, e algumas coisas que poderiam ter revelado mais o pós-carreira e o momento atual, e fora isso, nada mais a questionar. Eu acho que é um grande documentário super recomendado. Assino com o relator. Pra mim, uma baita de uma série, selo de aprovação Papo Sem Boteco, por tudo que a gente falou, óbvio, né? Eu acho que quem puder assistir e tirar suas próprias conclusões, assista, vale muito a pena. É longuinho, mas, né, dá pra assistir parceladinho ali, bem tranquilo. Então, eu assino com 8,5 também, bem bom. Pois é, eu não achei tão longo assim. Nós vimos em 3 pedaços, né? Então eles construíram em 2 partes de 1 hora e meia. Nós vimos 1 hora, 1 hora, 1 hora. Então vimos 1 hora do primeiro, depois segunda meia hora da primeira parte, primeira meia hora, depois 1 hora final do segundo. Ficou bom de ver assim. Acho que a duração total é bem adequada, não precisava ser muito mais nem muito menos. Conseguem botar um pouco de humor ali no meio daquelas histórias cabulosas. Então, curti. Para mim, nota 8. Bom documentário, recomendo que você veja. E com isso, estamos encerrando esse episódio do Papo Sem Boteco. Mais uma vez agradecendo a doutora Aline pelo apoio, a Ponsone Odontologia, o melhor e cuidado e carinho com a sua saúde bucal. Mas onde é que fica? Na Zona Norte de Porto Alegre. Quer saber com mais detalhes? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, vai lhe levar para o aplicativo Google Maps para você saber como é que chega lá no consultório. Muito obrigado, doutora Aline. Um abraço aos meus colegas de bancada e nos vemos no próximo episódio. Obrigado pela companhia aí com a gente, prezado Boteconauta. Vamos fechar este pequeno documentário nosso, falando aqui sobre esse importante documentário. E deixando para vocês aí que antes do apagar das luzes de 2025 ainda teremos um episódio para entregar para vocês. Então, fique com a gente, acompanhe, nos siga ali no Papo Sem Boteco, @Papo Sem Boteco no Instagram. Se estiver ouvindo no Spotify e quiser dar uma moralzinha pra gente e dar umas estrelinhas, a gente fica feliz. Se estiver ouvindo no YouTube e quiser dar um joinha, a gente também agradece. Deixe seu comentário. Gostou, não gostou? O que faltou, o que não faltou? Deixe seu comentário aí pra gente. A gente lê e gosta de todos os comentários. Um grande abraço e até a próxima. Boteconautas, por enquanto é só. Voltaremos ainda em 2025. Temos ainda uns assuntos bem legais para trazer. Continuem com a gente. A gente agradece sempre todas as críticas, elogios. Você, novo inscrito, que está conhecendo a gente agora. A gente está sempre aberto a conversar, a trocar ideia. Somos uns nerds aí bem legais. E continuem com a gente. Nos vemos numa próxima e até lá!